Então, vamos lá. Então, vamos oficializar aqui o nosso encontro. Boa noite a todos e a todas. Para quem provavelmente vai nos ver depois aí, que o nenê naná, que der de mamar, né? Essa é a pegada desse grupo. Então, mais um ano está começando, né? A gente se encontrando agora sistematicamente. Vamos mais um ano juntos e juntas aí. A Érica já veio em várias, né? A Nara, acho que é a primeira vez que você está vendo, né, Nara? É a segunda. É a segunda? Tá. Acho que você estava grávida ainda quando você estava. Então, ele nasceu faz pouco tempo também, né? Enfim. Bom, para quem estava no grupo a semana passada, né, no Nutripapo Geral, a gente vai trazer o tema de novo de alimentação industrializada, de ultraprocessados. Mas, antes da gente falar sobre esse assunto, eu dei uma passadinha no WhatsApp para dar uma olhadinha como é que estavam as conversas ali desse ano para cá, né? Então, eu queria repassar em alguns pontos ali que eu vi. Eu recebi no privado, né? Na verdade, o Rodrigo recebeu no privado uma questão que eu acho que pode ser de interesse de muita gente, já que trata-se de ganho de peso, ganho de estatura, crianças vegetarianas, que sempre traz um pouquinho de perguntas e preocupações, tá? Então, vamos lá. Eu vi alguém falando como que colocava a oferta de folhas para a criança, né? E ali vi algumas ideias, algumas sugestões. Primeiro de tudo, gente, o ano passado a gente falou um pouquinho sobre isso, mas eu acho bastante importante. Folha, verdura, é uma coisa que precisa ser apresentada para o bebê aos 6 meses de vida. Não tem problema, vai fazer parte da alimentação, como vão fazer os cereais, as leguminosas, os legumes e as verduras. A diferença é que nesses primeiros meses é realmente um processo de aprendizado com todos os alimentos. Então, a criança vai aprender a sentir o cheiro, a textura, a forma, o som do feijão, do arroz, do caqui, da alface, de tudo. Então, isso é um processo que acontece natural. O que a gente percebe, e eu converso bastante assim com quem já passou em consulta de introdução alimentar, para tirar do vocabulário a palavra o bebê gosta, o bebê não gosta. Porque bebê não gosta e desgosta de nada, ele ainda não tem esse discernimento, esse aprendizado, né? Então, é muito comum, tanto aí dos 6 meses a 1 ano, como de 1 ano a 2, a criança botar verdura na boca, os pais colocarem, ou a própria criança levar uma verdura na boca e cuspir. E aí, quando cospe, fala, ele cuspiu porque não gostou, ela cuspiu porque está achando ruim, porque não gosta. Em geral, a palavra é porque não gostou, tá? Então, se você diz que o neném não gostou, a tendência é que você não faça mais isso. A gente não quer desagradar alguém quando alguém não gosta de algo. Então, não usem essa palavra, o neném não gostou. O neném não entendeu, o neném não sacou, o neném não se interessou. Se interessar é uma ótima palavra. Ainda não percebeu, são coisas que dá para a gente usar de palavra para qualquer alimento que a criança ponha na boca e cuspa. No caso das verduras, precisa ter os dentinhos pré-molares para mastigar. E esse processo de mastigar a verdura é um processo de aprendizado, assim como é o processo de levar a comida na boca, de rolar a língua, de mastigar, assim, grosseiramente e mais refinadamente, tá? Então, não deixem de dar folha para os nenéns, não deixem. Fala, ele não gosta, faz birra, deixa no cantinho, tem que ter uma paciência de Jó,
uma conversa bem importante, o exemplo da gente como adulto, cuidador, papai, mamãe, vovó, alguma babá, algum cuidador de algum nível, precisa consumir também o alimento que a gente quer ensinar, e as verduras são as mais difíceis. São as mais difíceis porque o brasileiro não come verdura. Se come uma folhinha só de alface, às vezes come uma verdurinha refogada. Então, a verdura folha, é bastante desafiadora para poder oferecer para a criança e tirar esse estigma de que assim, não gosta, está cuspindo, né? Então, eu vi algumas sugestões ali e vi que uma das pessoas, eu não me lembro quem foi, não sei se foi a Aline, que falou de dar os chips, fazer chip de verdura. A couve é muito facinho, né? A gente tempera, coloca no forno, na air fryer, e ela fica crocantinha. Então, é uma forma também da gente oferecer folhas, não só chips de couve, mas chips de qualquer verdura, tá? Então, eu encorajo vocês a não se desencorajarem quando a criança não comer as verduras, não perder a esperança, porque aprende, e às vezes leva tempo para aprender, e precisa dos dentinhos aqui, os pré-molares, são esses dentinhos daqui de baixo, para poder mastigar a folha. Tá bom? Então, esse era um tema que eu queria trazer. Outro tema, que emendando nesse, alguém perguntou sobre dicas para comer espinafre. E por que eu queria trazer esse tema aqui? Porque o espinafre é um alimento rico em nitrito e ácido oxálico. O nitrito, os dois, né, ambos, eles são, não é retirados, mas tem o teor reduzido quando a gente cozinha. Então, eu atendi uma pessoa ontem que falou, eu como muita salada de espinafre. Não é uma boa forma de comer espinafre, tá? E o espinafre é a verdura mais comum de se ver na mesa das pessoas. É couve e espinafre, couve, espinafre, couve, espinafre. As pessoas comem mais esses dois rotineiramente. Então, espinafre tem muito essas duas substâncias. O nitrito é uma substância que pode ter consequências se a gente comer demais, assim, e é muito difícil comer demais nitrito, tá? Tem o papel dela, mas não é algo para você ficar usando e abusando. Onde tem muito nitrito, por exemplo, que a maioria que está nesse grupo aqui não consome, que são os embutidos de origem animal. Ali, o nitrito de sódio é o conservante de carne. Então, aqui a gente, assim, a maioria das pessoas que está aqui não consome esse tipo de produto. Esse nitrito não é usado nos embutidos veganos. Então, a linguiça, a salsicha, o presunto, tudo isso que for vegano, não vai receber nitrito. O nitrito só vai ser adicionado à carne de origem animal mesmo, carne animal, tá? E o ácido oxálico, o oxalato, ele é muito... a gente fala muito dele na questão do cálcio, porque ele rouba cálcio. Então, a gente cozinha o espinafre, reduz o teor de ácido oxálico, mas ainda assim fica. Então, não é para comer espinafre, assim, vou comer espinafre, só espinafre. Espinafre, é couve, é escarola, é chicória, é folha de mostarda, é agrião, repolho, acelga, essa variedade de verduras para dar para a criança. Pode dar folha crua também. A diferença é que quando é muito bebê, ainda nem tem dente, às vezes cola um pedaço de verdura no céu da boca. A criança não tem o repertório da língua, de movimentar a língua para tirar quando enfia entre a bochecha e a gengiva, né? Então a gente fica de olho e não dá a folha muito fininha para a criança muito pequenininha. A gente vai dar, por exemplo, lá, sei lá, 7, 8 meses, pegar o talo da alface americana, que é mais suculento, e a criança vai dar aquela mordidinha. Então, é um processo de aprendizado. E mesmo assim, parou de comer, calma que volta a comer depois. Ah, mas faz tempo que não come, calma que volta a comer depois. Só não tire do campo de visão da criança. Tirou do campo de visão, a criança vai perder contato com aquilo. Com tudo, gente, com cidadania, com bons hábitos de higiene, com qualquer coisa. No nosso caso aqui, o tema é alimentação. Então, não tirem do campo de visão o alimento para a criança,
tá? Que a gente quer que ela consuma. Deixa eu olhar minha cola aqui. Alguém perguntou de própolis para dar para criança. Eu não tenho experiência com própolis. A única coisa que eu saberia dizer para crianças maiores, dar própolis sem álcool, tá? Então, alguém falou de dar própolis aí, mas embora eu não saiba recomendar se pode, se não pode, só me veio à cabeça, tem própolis com álcool e própolis sem álcool. Então, caso for dar, é bom consultar um pediatra antes. Da mesma forma, creme dental. Também ali eu vi que surgiu no grupo trocas de que creme dental usar. Eu não tenho competência para falar sobre a questão do flúor, se pode, se não pode. Eu não consegui uma opinião formada, porque nunca fui estudar a respeito. Não diz respeito diretamente à área da nutrição, então realmente eu sugiro que quem tem dúvidas em relação ao uso de creme dental para criança, conversar realmente com dentistas pediátricos mesmo, de bebês e tudo mais. E de qualquer forma, eu me recordo que há 32 anos, eu escovava o dente do Rodrigo só com a escova de dente. Eu não usava creme dental. Ele tinha só os dois de baixo, assim, era, sei lá, tinha um aninho. Eu só escovava com a escovinha mesmo, escovinha pequenininha, própria de criança, não colocava creme dental. Então, mas isso foi mais intuitivo do que qualquer outra coisa. Então, recomendo, na questão de creme dental, realmente consultar o dentista, né, o odontopediatra. A Fernanda perguntou sobre cálcio para bebê. Fora do Brasil, a gente tem algumas dificuldades para achar suplementos. Quem está aqui no Brasil, erga as mãos para o céu, porque é muito mais fácil. Érica está nos Estados Unidos. Não é fácil achar suplemento em líquido, B12 líquido em dose baixa. É fácil, Érica? Não é. É bem complicado. Aqui no Brasil, só aqui a gente tem 4 marcas de vitamina B12 líquida vegana de boa composição, que são recentes no mercado. Estados Unidos, acho que eu conheço 2, uma que tem uma dose pequenininha, mas não é igual à dose do Brasil. Então, é difícil achar suplementos para crianças fora do país, do nosso país, tá? E aí, quem tiver dúvida, realmente, eu sempre oriento. Procura o suplemento, tira a foto e me manda antes de comprar, que eu ajudo a escolher, tá? Aqui no Brasil é facinho, porque eu tenho condição de prescrever, as farmácias aceitam o meu pedido, né, a minha prescrição, e a gente manipula solução de cálcio para criança, porque a única que tem no mercado tem parabeno, que é o Cálcius Kids, tá? Outra conversa que surgiu ali foi o uso de fórmula infantil vegana. Não tem fórmula infantil vegana. As fórmulas infantis aqui no Brasil, elas têm vitamina D de origem animal. Então, a gente tem fórmula vegetariana, de soja ou de arroz, tá? A fórmula de arroz é bem mais cara, só tem lata de 400 gramas, diferente da fórmula de soja, que tem a latona de 800 gramas, e aí a gente tem tanto o NAN quanto o Aptamil, que são as 2 possibilidades, mas nenhum deles é vegano. Fora do Brasil, eu sei que nos Estados Unidos tem fórmula infantil, orgânica, vegana, mas aqui a gente não tem não, e eu nem sei se é fácil importar. Uma pergunta que veio no privado, não veio através aí do grupo do WhatsApp, é sobre a questão das crianças serem veganas e poderem ter comprometimento no ganho de peso e de estatura, tá? Eu vou separar o peso da estatura, porque são realmente coisas diferentes. O bebê ganha peso, ganha estatura. Quando chega no final do primeiro ano, então, do nascimento até um aninho, a criança ganha aí 25, 30 centímetros até. A média é de 20 a 30, vamos colocar aí uma média por volta de 25. É um fenômeno que nunca mais vai se repetir na vida. Quando a criança fizer o estirão da puberdade, ela vai crescer aí
10, 12 centímetros em mais ou menos um ano e meio, o tempo que leva o estirão. Então, nunca mais na vida a criança faz esse crescimento que acontece no primeiro ano de vida. A partir de um aninho, fez um aninho, continua numa velocidade de crescimento, mas eu nem me lembro qual é a média de número de centímetros crescidos, mas não é igual à do primeiro ano. Existe essa desaceleração natural. Então, às vezes, o que eu percebo muito são a maioria dos pediatras querendo encaixotar as crianças no percentil 50, nas curvas de crescimento. Deixa eu pegar aqui, eu estou com uma curva aberta e vou partilhar aqui, só para vocês terem noção. Acho que a grande maioria aqui já viu curva de crescimento, mas eu vou mostrar porque fica fácil, tá? Então, aqui a gente está vendo uma curva de crescimento, estão vendo, né? Só faz um ok aí, tá? Estamos vendo uma curva de crescimento que é índice de massa corporal para meninos de 5 a 19 anos, mais a curva de peso para meninos de 0 a 5 anos, de 5 a 19, é tudo assim, dá no mesmo, assim, são duas pontinhas vermelhas, dois meios laranja e um central verde. Isso na curva de percentil. A gente tem uma curva parecida com essa, também da Organização Mundial de Saúde, só que é de Z-score. Então, ao invés de ter 5 linhas, tem 7 linhas, tá? Tanto faz o instrumento que a gente resolve colocar, mas o que eu quero dizer é que muitos profissionais de saúde, pediatras, querem que a criança fique sempre no percentil 50. Fica na curvinha do meio, nosso alvo é a curva do meio, e se a criança está para cima da curva, palminhas, se a criança está para baixo da curva, é uma tristeza, é uma preocupação, é tudo. O mais importante é a criança acompanhar a inclinação de qualquer uma das curvas. Ela pode estar aqui embaixo, ela pode estar entre essas duas, entre a verdinha e a laranja, não importa. O que importa é que a criança faça um traçado mais ou menos paralelo, e a gente não é um modelo matemático, então um ponto pode estar para cima, o outro para baixo, mas a hora que a gente tira a média, essa criança está evoluindo numa inclinação parecida com o que a gente vê numa curva de crescimento, tá? Aí fica fácil da gente pensar assim, a criança consegue ganhar peso e altura ao mesmo tempo? Eu vou parar o compartilhamento aqui para ver vocês. Consegue. Às vezes ela ganha mais altura do que peso, às vezes ganha mais peso do que altura, às vezes ganha os dois, às vezes não ganha nenhum dos dois na velocidade que a literatura manda, mas, de novo, é a inclinação da curva que importa. Agora, raciocinem comigo. Quando uma criança, a gente adulto, se a gente tem um resfriado, não estou falando nem de gripe, estou falando de resfriado, você fica, às vezes, assim, mexe com o paladar, dá preguiça, dá não sei o quê. Às vezes você fica sem comer 1, 2 dias, ou come menos, ou tem apetite para comer coisas assim, só comer um caldinho de legumes, comer umas batatas. Eu, por exemplo, sofro de enxaqueca. Eu, quando estou ruim de enxaqueca, não para nada no meu estômago. Então, às vezes, eu vou comer um pedaço de fruta, vou comer um pouco de batata. São dias que, eventualmente, até em 2 dias eu posso ter oscilação de peso na balança. Cada um de vocês, cada uma de vocês já passou por alguma situação assim. Uma criança, um bebezinho, não é diferente. Se pegar um resfriadinho, se um dentinho começar a incomodar, não consegue comer, a criança pode ter oscilação de peso, tá? E pode acontecer da criança emagrecer. Então, se ela pesava 7 quilos, agora ela pesa 6,9 quilos. Isso é emagrecimento. Ah, mas são só 100 gramas. Sim, mas para um bebê, 100 gramas é muita coisa, tá? E pode acontecer da criança estar pesando 7 quilos, aí era para, sei lá, o esperado do ganho de peso, ela deveria pesar 7,1 kg e ela pesa 7,50 kg. Isso aí é um ganho de peso,
mas é um ganho de peso, talvez numa velocidade um pouquinho menor, e um único dado pontual não quer dizer nada, nada. A gente vai ter que olhar a curva, a inclinação da curva numa linha de tempo, tá? Perder estatura não é possível. A criança não dá para medir 66, depois ela mede 64. O que pode acontecer é ela medir 66 e continuar em 66, 66, 66, 67, 67, 60, em vez dela fazer 66, 67, 68, seja lá qual a velocidade que esse ganho de estatura aconteceria. Então, perder estatura não dá, mas dá para estacionar. A criança não ganha nenhum milímetro na régua, tá? São situações completamente diferentes. Quando a gente tem a gente chama de desaceleração, aquilo que eu dei o exemplo, 7 quilos, ao invés de 7 quilos e 100, 7 quilos e 50. E isso constante, tá? Não numa medida só. Isso seria uma desaceleração do ganho de peso. E quando acontece isso com a estatura, vai ganhando menos centímetros, também é uma desaceleração. No caso de peso, qualquer gripezinha, otite, infecção urinária, dentinho pode fazer. No caso de estatura, quando a gente tem uma desaceleração de ganho de estatura, pode ser uma causa nutricional, e aí a criança não come, está em risco. Em crianças de nível social adequado, com acesso a leite materno, a comida, isso é difícil acontecer, mas criança de risco, de comunidades, criança de países muito pobres, isso pode se chamar desnutrição proteica, desnutrição calórico-proteica. Mas também pode acontecer da criança desacelerar o ganho de estatura por problemas hormonais. Aí não tem nada a ver com a nutrição. Não é nem o nutricionista que vai fazer uma intervenção, é um endócrino pediatra. Tá? Eu estou falando tudo isso porque crianças vegetarianas e onívoras estão sujeitas às duas coisas. O fato da criança não consumir carne, leite de vaca, queijo, ovo, não faz ela não ganhar peso e estatura. Isso é uma angústia, porque a gente vive numa estrutura social, cultural, que condena o vegetarianismo, o veganismo mais ainda, né? Quando ainda come ovo, consome algum derivado lácteo, né? Sim, mas quando não come nada, aí, assim, os pais aqui ouvem coisas que é realmente muito desagradável, assim, de ouvir vocês trazerem esses relatos, né? Porque vários de vocês já trouxeram aqui no consultório. Então, existem casos onde a gente realmente tem uma desaceleração do ganho de estatura, e isso a gente tem que tratar com uma parceria médica e entender o porquê. Não, coloque assim, gravem isso, gente, não tem a ver com o veganismo. Eu vou além. Pode ter a ver com o veganismo, se e eu sei que vocês aqui não fazem, porque de alguma forma vocês já passaram em consulta comigo, então vocês não fazem isso. Mas acontece de pessoas que nunca passaram e chegam aqui, a criança comendo só brócolis, só abobrinha, só chuchu. Ai, que lindo, o pratinho do meu filho, ele come um monte de legumes. Pois é, legume não tem um teor calórico proteico que vai ajudar a criança a ter o ganho, a gente chama tecnicamente de pondero de peso estatural, tá? Então, por mais lindo que seja a criança encher a cara de brócolis, não dá para deixar a criança comer só brócolis, tem que comer arroz e feijão, tá? Então, não tem a ver com o veganismo, ou eu vou até mudar a palavra, porque eu estou meio enjoada dessa palavra veganismo. Alimentação à base de plantas. Ela não traz consequências negativas quando existe um equilíbrio dos grupos alimentares no prato, quando existe
oferta, quando não existe monotonia alimentar e existe estímulo para a criança comer. E nós vamos falar daqui a pouquinho sobre a questão de ultraprocessados, e a gente passa por um fenômeno muito grave, que são os ultraprocessados também veganos. É ultraprocessado do mesmo jeito. Fala, mas vegano é saudável. Não, se for vegano chuchu, sim, é saudável. Se for vegano biscoitinho de chuchu, não necessariamente é saudável, tá? Então, eu queria, assim, de novo, porque essa pergunta que a gente recebeu no privado traduz uma preocupação da família pelo fato das crianças serem veganas e poderem ter o crescimento, o ganho de estatura comprometido. Não tem a ver com a escolha pelo veganismo, tem a ver com a escolha da composição da alimentação, do que é ofertado. Se a criança, por exemplo, já aconteceu de eu pegar crianças em escola, levei uma picada aqui, de pegar criança em escola, da escola dar pão francês para uma criança de 1 ano e meio, tá na merenda ali, para criança, na escola, estou com famílias assim, de que a criança come muito devagarzinho e e a escola não tem paciência, ou não tem, sei lá, disponibilidade para dar. Então, isso pode comprometer o ganho de peso e de estatura da criança, se ela não receber a quantidade de calorias e proteínas adequadas. Então, existe uma premissa: se a criança receber a quantidade de calorias proveniente de alimentos integrais, vegetais, que tenha leguminosa, se ela receber caloria suficiente, ela vai receber o teor proteico que ela precisa. Então, a gente fica muito preocupado com a proteína. Ah, e as proteínas? E as proteínas? De onde você pega a sua proteína? Aquele mimimi que as pessoas fazem com essas escolhas à base de plantas, tá? Então, não acreditem quando disserem que o veganismo impacta negativamente no crescimento das crianças. Isso não é verdade. Se existir um impacto na evolução da estatura, precisa avaliar e considerar a possibilidade de ter alguma alteração hormonal, não está secretando GH, não tá, enfim, alguma coisa que eu não tenho, às vezes não, eu não tenho competência para fazer. Então, aí a gente trabalha em parceria com endocrinopediatras, tá? Mas, de novo, é realmente um pré-conceito e um preconceito acerca da escolha alimentar baseada em plantas por crianças, por gestantes. Quem aqui passou em gestação comigo, né, acompanhamento, a gente sabe de muitos obstetras que acabam assim, então vai para Nutri, resolve na Nutri, porque eu não sei, ou fazem, assim, pressão para, enfim, para comer coisa de origem animal, porque tem anemia, gente, anemia na gestação é super comum, e não adianta comer carne, porque não vai reverter a anemia, tá? A gente já falou sobre esse tema de anemia, eu vou sempre falar isso, porque é importante vocês guardarem esses exemplos, para quando qualquer pessoa vier falar para você, tem que comer carne para corrigir a anemia. Olha só, os bebezinhos que estão aqui, ou não só os que estão aqui, porque tem criança aqui, pais aqui que já tem crianças maiores e tem crianças que ainda não atingiram 6 meses. Mas assim, a gente entra com suplemento de ferro por volta dos 6 meses de vida. E aí, com 6 meses, está pesando lá, sei lá, 6 quilos, 7 quilos, 8 quilos. A gente vai dar uma gotinha de ferro por quilo de peso. E normalmente essa gotinha vai ter 2,5, 5 miligramas por gota. O que eu mando manipular, eu coloco 2 miligramas por gota. No nosso mercado tem 2,5 miligramas por gota. Vamos pegar o famoso Noripurum, que é prescrito assim muito por vários pediatras. Então, a criança vai receber uma gota por quilo de peso. Vamos pensar que ela está recebendo 6 gotinhas, 2,5 miligramas por gota. 100 gramas de carne, gente, isso aqui, a palma da minha mão.
tem 1,8 miligramas de ferro. Então, o que tem de ferro num pedaço de carne deste tamanho é menos do que uma gota. A criança tem que tomar 6 gotas. Como que pode? Então, não dá para dar 6 pedaços de carne num dia só para cobrir o que seria o suplemento de ferro para a criança. Vocês que passaram por gestação e usaram aí o suplemento de 100 miligramas, 200 miligramas, façam a conta, gente. Arredondando para 2 miligramas para cada 100 gramas, teria que comer quanto? Quantas vezes mais? 100 vezes mais. Eu teria que comer 100 vezes 100, dá quanto isso? Nem sei, 10 quilos de carne? 10 quilos de carne por dia? Essa é uma quantidade tão absurda que é para vocês se apropriarem disso. Não deixe ninguém dizer que falta carne, vai ficar anêmico, vai faltar ferro. Beleza? Tá? E aí, eu queria trazer essa questão, porque eu tenho... Semana passada, no grupo do NutriPapo, eu falei um pouquinho sobre essa campanha que está aí para tributação dos produtos ultraprocessados. Aí existe uma petição, na verdade, existe um projeto de lei para isentar os ultraprocessados de impostos. E aí eu estava lendo hoje, em algum dos canais aí que eu sigo, que a Coca-Cola, por exemplo, tem uma isenção gigantesca. São bilhões, assim, é ridículo. A quantidade, eu não vou achar agora o post, mas é uma quantidade exorbitante de milhões de reais que a Coca-Cola deixa de pagar porque ela tem benefício fiscal. Então, a gente, como formiguinha, precisa se mobilizar para que a população, nós, população, e a população menos favorecida também, tenha acesso a produtos frescos, naturais, minimamente processados. A cesta básica acabou de mudar, o governo acabou de declarar uma nova composição da cesta básica. Então, o consumo de industrializado, gente, está relacionado a aumento de peso, e saiu uma matéria absurda que eu comentei no grupo passado, feita pela FGV, dizendo que o aumento de peso não tem nada a ver com o consumo de ultraprocessado, tem a ver com sedentarismo, tem a ver com... Era falta de exercício, falta de sono, eram umas coisas também, que também pode aumentar o peso. Mas não dá para dissociar o ganho de peso com o consumo de bebidas açucaradas, farinha, gordura trans, gordura saturada. Então, o que eu recomendo, gente, cuidado para não cair naquilo assim, mas é só uma bolachinha, mas é só um chocolatinho, porque tem mania, assim, a criança fez 1 ano, eu não sei por que cargas d'água, as pessoas querem enfiar bolo e brigadeiro na boca da criança. E fica uma pressão, quando que eu vou poder dar um docinho? 2 anos está liberado? 2 anos é a recomendação populacional, porque o Ministério da Saúde precisa dar diretriz. Até quando eu suplemento ferro para criança? Até 2 anos. Com 2 anos eu tenho que parar? Não, não tenho que parar. Porque o seu filho, a sua filha, não é a população. Ela é um ser que compõe a população, mas ela não é a população. Ela é o Gael, a Luana, ela é a criança. Então, a gente não para de suplementar e a gente não enfia docinho na boca da criança só porque ela fez 2 anos. É muito difícil, porque a gente, que é adulto, tem esse hábito de comer um chocolatinho, uma bolachinha, um salgadinho, um lanchinho, uma pizzinha, um não sei o quê. E aí a criança está do lado, ela vai querer. E uma vez que experimentou farinha branca, gente, caiu na perdição. Farinha branca é uma coisa boa, é gostosa, é crocante, dá barato aqui de prazer. Mas não é assim, não tem um teor nutricional bom. Então tem que, assim, eu sei o quanto muitos de vocês, né, papais e mamães, sofrem com a pressão
da família querendo dar um pãozinho, e dar um biscoitinho, e dar um sorvetinho, e dar uma balinha, e dá escondido, e dá declarado, e faz bolo, e faz não sei o quê, e reclama com vocês que vocês estão cerceando, né, ou controlando o acesso a esse tipo de alimento. Uma criança obesa, ela necessariamente vai ser um adulto obeso. Então, não é brincadeira. O controle de peso na infância, ele precisa ser feito. Não é legal aquela curva de crescimento começar a se desviar para cima, porque para baixo todo mundo acha ruim. Eu não quero que fique para baixo. Mas para cima todo mundo, ai, cresceu mais que a média, ganhou mais peso que a média. A gente pode ter distúrbios relacionados a hormônios para crianças que estão aí sendo expostas a plásticos que têm bisfenol A, a radiação, isso tudo mexendo em essa sensualização das crianças, que as crianças estão assim ficando mais sensualizadas mais cedo. Então a gente tem componentes xenobióticos, que são essas coisas estranhas ao nosso corpo. Xenobiótico é esse conceito, algo que é estranho, o corpo não reconhece como dele. Ele pode alterar padrões hormonais. O bisfenol A é bem conhecido, tanto que é proibido colocar bisfenol A em plástico de mamadeira. Mas as garrafinhas de água, elas têm bisfenol A. Esses plásticos que a gente usa para condicionar alimento, vocês podem olhar que ali tem, às vezes, alguns vêm com um papelzinho dentro, BPA free, ou livre de bisfenol A, porque é meio que lei. Aí você compra esses plásticos para embalar alimento sem marca pirulito, eles podem ter bisfenol ali. E em contato com o calor e o frio, especialmente o calor, ele libera para o alimento. Aí você dá esse alimento para a criança e vai começar a acumular bisfenol ali. Então, a gente precisa tomar cuidado com o que a gente oferece para os nossos filhos. E precisa ter uma vigilância com o que a gente compra para dentro de casa, para que a criança não tenha acesso. Porque o que acontece muitas vezes, que eu já vi, alguns pais terem que comer escondido, a criança faz a naninha agora, 8 horas da noite, dá 10 horas da noite, aí vai e come o chocolate, o biscoito, essas coisas. E, gente, tudo bem comer de vez em quando, de verdade, aqui ninguém vai virar santo e vai comer só comida 100% integral. Mas se você tem uma base muito integral, muito natural, muito vegetal, quase nada processado, você tem licença poética para comer essas coisas que vão nutrir não o corpo, mas outras áreas da nossa vida. Eu estou mais ansiosa, estou preocupada, eu estou para menstruar, qualquer coisa aí que leve a gente a querer beliscar alguma coisinha assim. E vamos escolher o que a gente vai beliscar. Vamos comprar qualquer chocolate? Não, vamos comprar um chocolate melhor. Não precisa beliscar também coisa com baixo valor nutricional. Então, eu estou falando tudo isso para vocês, de alguma forma, se mobilizarem, se engajarem nesse movimento aí do que está acontecendo agora com a tributação dos ultraprocessados. Existem alguns perfis no Instagram muito interessantes. Tem um post que foi feito por um núcleo da Universidade de São Paulo, que é um estudo que demonstrou que o consumo de ultraprocessados pode estar associado ao hábito de beliscar. Você vai lá e come uma bolachinha, a tendência, você come uma bolachinha sempre, a tendência é que você fique beliscando bolachinha. Você não vai sentar, pegar uma bolacha, comer, você vai lá e pegar uma, passa. Eu vi muita gente fazer isso. Aí eu vou lá na cozinha, eu pego uma bolachinha, dou uma beliscadinha numa bolachinha e saio.
no meu consultório, quando eu atendo, se eu vou lá na recepção e pego uma bolachinha porque não tenho o que comer. Então, é algo que a gente belisca. A gente poderia beliscar, por exemplo, palito de cenoura, mas não tem o mesmo impacto emocional, afetivo e de dar aquilo que uma bolachinha, beliscar um belisco de bolachinha dá. Então, cuidado, gente, cuidado com o que a gente tem dentro de casa, cuidado com esses movimentos que a parte externa faz para convidar as famílias a dar açúcar, a dar refrigerante, a velhinha de 1 aninho e vai lá e enfia um brigadeiro na boca da criança. Se vocês, eu não sei se vocês já assistiram, né? Se alguém aqui já assistiu, existe um documentário que acho que foi lançado em 2012, por aí, chamado Muito Além do Peso. É uma ONG feita uma ONG chamada Instituto Alana. Procure Instituto Alana no Instagram, eles têm um perfil maravilhoso para que vocês têm crianças pequenas, porque eles trabalham com crianças. Então, eles têm uma missão de proteger a infância. Tá? E eles fizeram esse documentário, gravaram assim de norte a sul do país, mostrando a obesidade, começando com 4 aninhos. Uma das primeiras cenas é um menininho que está aguardando o cara da Coca-Cola, sei lá, acho que é Coca-Cola, Guaraná, não sei, do refrigerante chegar. O menino, eu me lembro, assim, que pesava quase o que eu peso, com 4 anos. E ele tinha acho que uma doença pulmonar ou cardíaca por causa do peso dele. Crianças, assim, com 8 anos se tornando diabéticas, crianças, assim, com 8 anos, 9 anos, dizendo qual é o sentido da vida. Imagina uma criança nessa faixa etária falar uma coisa dessa. Então, é um documentário muito interessante, é muito além do peso.com.br, é facinho de achar. A gente disponibiliza aqui para vocês. Terminando aqui, eu já pego o link e já coloco no WhatsApp. Hoje o Rodrigo não conseguiu estar com a gente, então eu já me comprometo a colocar o link para vocês, para não deixar para depois. Vale a pena vocês olharem este Instituto Alana, porque é uma proteção da infância mesmo. Tá? Acho que era isso que eu queria falar. A petição sobre essa questão dos ultraprocessados chama doceveneno.org.br. A gente coloca aqui no grupo também, para quem quiser, enfim. De novo, eu não, assim, aqui meu objetivo não é ficar forçando barra política nenhuma. Aqui convido vocês, quem quiser, tá? Aqui não é assim, a Ana está falando que é para assinar petição. Não, estou falando que, assim, vale a pena olhar e quem sentir, quem tocar o coração, se engajar, assinar, porque não dá para liberar imposto para uma coisa que é tão deletéria, tá, tão prejudicial para o corpo. De novo, pontualmente tem lugar. Quando não é pontualmente, quando isso passa a ser um hábito, uma coisa sistemática, fica um pouco mais complicado. Então, observem o que vocês estão consumindo, porque as crianças espelham. Se você pegar e fizer assim, numa criança e der a caneta na mão dela, obviamente, não um bebê de 6 meses que não tem ainda essa coordenação, mas pega uma criança de 1 aninho, 1 aninho e meio, 2, ele vai repetir exatamente o movimento. Se você enfiar o dedo no nariz, a criança vai repetir exatamente o movimento. Se assoar o nariz, vai repetir o movimento. Se você escovar os dentes, e 1, e 2, e 3, e 4, a criança vai repetir o movimento. A criança fala porque ela ouve a gente falar. A criança cumprimenta o vizinho porque ela ouve a gente cumprimentar o vizinho. Tá? Então, cuidem das escolhas que vocês fazem dentro da casa de vocês, e aqui no nosso caso, são das escolhas alimentares, porque vocês podem expandir isso para qualquer escolha que vocês queiram. Tá bom, meus amores? Então, alguém aqui presente, né? A Carol, a Nara ou a Érica querem fazer alguma pergunta? O Felipe que está ali atrás, que eu já vi, né?
Se alguém quiser fazer alguma perguntinha, senão a gente pode falar, Érica. Sobre a castanha do Pará, castanha do Brasil, né? Qual é a quantidade ideal para um bebê? No caso, né, do meu filho tem 1 ano e 6 meses. Eu acho que, assim, você pode dar uma castanha por dia, mas pensa assim, que uma castanha por dia para uma criança de 1 ano e meio ela vai dar um efeito que você eventualmente não vai conseguir dar outro tipo de castanha e outro tipo de castanha. Então, você pode, não precisa dar todos os dias. Se for dar, dá uma castanha grande ou 2 médias, pequenininhas assim, mas não dê todos os dias, porque aí, no lugar da castanha do Brasil, ele pode comer uma amêndoa, depois no lugar da amêndoa, um pistache, no lugar do pistache, uma caju, e assim por diante. À medida que o estômago vai crescendo, você vai ter possibilidade de fazer combinações de castanha. Mas agora, uma castanha do Pará enche a barriguinha dele. Aí não vai caber os 2, 3 pistachos que você vai dar ali depois. Por exemplo, tá? Ele tá uma fofurinha, né? Que eu vi que ele entrou na câmera aí, né? Obrigada, Ana. Imagina, querida. Carol e Nara, alguma pergunta? Oi, gostoso. Não, eu ainda não, Ana. Meu bebezinho ainda vai demorar um pouquinho para começar a Mas é comer. bom você já ir, assim, navegando nesses mares aí, porque a hora que for a vez dele começar a comer, a gente Já ajuda, mas é tô sempre bom o apoio colocando de outras informações. mães. E já começar a mudar coisas agora, né, Nara? Tá bom? Você falou de chocolatinho, eu falei, ixi, acho que essa parte é para mim. Essa parte é para você, né? Não foi, mas eu sei que serve para você, né? Mas tá bom, querida. Compra chocolate de boa qualidade aí. Carol, pode falar, querida. Você está com a mãozinha levantada aí? Oi, Ana, tudo bem? Obrigada pelo papo aí, a gente sempre aprende muito, né? Eu queria aproveitar a oportunidade para te perguntar sobre leites, né? O Rodrigo já colocou muita coisa lá no grupo, mas eu tenho uma dificuldade de colocar leite pro resto, sabe? Ele não aceita muito bem, já tentei puro, ele tá aqui rindo. Já tentei puro, já tentei batido com tâmara, com um monte de coisa, com frutas, e aí, um tempo atrás, eu vi uma live sua com a Carol Destro, e ela comentou sobre um leitinho de caixa, só que com um rótulo mais limpo, sabe? E aí, no próprio grupo lá do Nutripapo, né, materno infantil, as mães comentaram que davam o mesmo leite, né? E que as crianças gostavam e tal. Aí eu procurei o rótulo, né? E vi que realmente, assim, tinha cálcio, não tanto quanto, por exemplo, aquele tal da castanha que tem 400, ele tem menos de 200, né? E não tem açúcar adicionado, né? Tem assim, o açúcar, parece que eles fazem um processo com a aveia de concentrar mais os açúcares da própria aveia para o leite ficar doce, né? Mas não é um açúcar refinado adicionado. Sim. Aí eu comecei a oferecer para ele, né? Por conta do cálcio, né? Ele já está tomando o suplemento que você prescreveu, né? Do cálcio. Mas aí eu ofereci também esse leite. E aí daí ele começou a aceitar. Assim, ele continua sem beber muito, sabe? Não bebe nem 100 ml no dia. Tá. Mas eu achei interessante até assim como porta de entrada para talvez eu tentar outros leites, assim, para ele aceitar algum leitinho. Daí eu tenho feito como você indicou, assim, no café da manhã eu coloco lá o pãozinho que eu faço para ele e tal, a fruta, e coloco o copinho com leite. E aí, em outros momentos do dia também, eu vou tentando oferecer, né? Longe das refeições com leguminosa, né? Das principais. Sim. Aí eu queria saber se você acha que isso é muito danoso, porque, assim, não deixa de ser industrializado, né? Não tem, assim, conservante, né? De açúcar, nada. É bem limpo, tem cálcio de algas e tal, mas não deixa de ser industrializado, né? Sim. Carol, essa é uma boa pergunta que você está trazendo, porque existem industrializados e industrializados, né? O leite vegetal, gente, o meu professor costuma dizer o seguinte, eu gosto, assim, eu empresto essa frase dele, essa frase não é minha, é mais fácil a gente beber o cálcio do que a gente comer o cálcio, especialmente o cálcio de origem vegetal.
Então, cálcio de origem vegetal, quantidade que eu teria que comer de couve, de rúcula, de brócolis, de tofu, de chia, de gergelim, fica, às vezes, o volume grande de fibra, volume grande de gordura. Então, o leite vegetal é uma estratégia muito fácil para a gente conseguir obter cálcio. E aí a gente tem essas variações. Primeiro, leite vegetal feito em casa, eu teria que adicionar cálcio e o cálcio decanta. Então, eu teria que, assim, eu posso até deixar o leite pronto, na hora de beber eu tenho que adicionar aquele cálcio, mexer e tomar, mexer e tomar. Às vezes, para a criança, acaba ficando um pouco mais difícil, mas é possível fazer. Precisa, assim, achar o pozinho, acertar o sabor, porque se eu faço o cálcio na forma citrato, o sabor fica ruim, eu tenho que fazer o cálcio na forma quelada, ou fazer o cálcio na forma carbonato. Enfim, tem as manipulações, né? Existe produto no mercado importado que é um cálcio citrato em pó. Eu, pessoalmente, nunca tomei. Eu queria comprar, vou comprar para experimentar, porque é assim que eu gosto de fazer, né? Para poder passar para vocês. Então, é uma estratégia fazer o leite vegetal em casa e depois adicionar o pó. Mas ele dá trabalho tanto de você fazer o leite, quanto de você garantir que aquele pó que você botou ali seja ingerido pela criança. O que é diferente de eu fazer uma solução de cálcio, como no caso da Carol, do neném da Carol, que toma, a gente dá 5 ml, isso a farmácia, porque eu sempre coloco para a farmácia colocar no menor volume possível, porque o cálcio ocupa muito volume. Então, eu entrei um pouco diferente do que a Carol perguntou, mas é mais para responder o seguinte: não tem problema se a gente comprar bebidas vegetais com rótulo limpo. O que é um rótulo limpo? É o ingrediente que a gente quer, a aveia, a castanha, água e o cálcio. Isso é um rótulo limpo. Existem rótulos que agregam um emulsificante. Normalmente, a gente usa isso quando é mais leite de aveia, porque o leite de castanha já tem a gordura, né? E às vezes você precisa deixar água e óleo juntos. Então, dependendo do que vai, você usa mais emulsificante ou menos emulsificante. Ou usa óleo de girassol, que isso também ajuda a dar uma cremosidade. Usa goma guar, goma xantana, que são coisas que são ingredientes que você vai numa lojinha de granel e consegue comprar para fazer receita em casa. Diferente de um conservante sorbato de potássio, de outros que eu nem vou saber o nome aí, porque são aditivos químicos. Isso eu recomendo vocês não darem de jeito nenhum. Então, o leite vegetal é uma estratégia para ajudar a convidar a criança a consumir cálcio, mas, Carol, eu sei, por causa que conheço você e sei da sua preocupação, às vezes a gente não consegue, no caso do seu filhinho, ele está recebendo, mas tem criança que rejeita o leite. Não quer beber, quer mamar no mamar da mamãe, no tetê da mamãe, mas não quer mamar ou beber, ou de canudo, de copinho, ou de boca aberta, 360, bico rígido. Você pode dar o que for, a criança não aceita. Então, aí a gente perde esta possibilidade, mas tudo certo. Aí a gente tem que pensar juntas o que fazer. Então, se está tomando um pouquinho, já é alguma coisa. Se não toma nada, está tudo bem, a gente vai pensar. Se a criança toma 2 copos de 200 ml por dia, ok, cada criança é uma criança. O leite é uma estratégia, mas se não der, a gente vai pegando um pouquinho do leite, um pouquinho do gergelim, um pouquinho da chia, e veja só, qual o tamanho do estômago de uma criança com 1 ano, com 1 ano e 6, com 2, com 4, com 6... Com 6, é muito mais fácil de eu conseguir fazer ela beber um copo de 250, de 300 ml de leite. Eu não consigo assim. Eu posso até conseguir, mas é mais difícil eu conseguir isso com um bebê de 1 ano, 1 ano e meio. É mais difícil. Então, procurem por leite vegetal enriquecido, desses rótulos limpos. No nosso mercado, eu acho que o leite que você falou é o na aveia, né, Carol? Porque a gente tem, não é?
É um nude. O na aveia eu ainda sei que tinha mais, assim, recipientes no rótulo. Esse nude, quer ver? Vou até ler para você. Eu fiquei impressionada, assim, achei muito legal mesmo. Ele vem, ó, água, aveia orgânica, frutas, né? No caso desse sabor que eu tô aqui, que é maçã, mamão e banana, fibra de chicória, cálcio de algas, sal e aromas naturais. Tá. Não tem Esse açúcar, não é tem conservante. pequenininho, esse ou é um maior? É o pequenininho. Tá. É um pequenininho. É de criança mesmo, assim. E eu comprei um maior também, que é uma bebida de aveia orgânica, mas me indicaram lá no grupo também, que é sem sabor. Mas eu ainda nem abri, mas falaram que é saborosa, assim, né? Porque eu já tinha tentado de vários e ele não aceitava. Essa ele aceitou. Esse daí, você está com ele, a embalagem na mão? Qual é a quantidade de cálcio por porção? Ó, vou te falar. Ele vem 200 ml, né? E aí em 200 ml ele tem 160 de cálcio. Então, assim, é bem menos do que o da tal da castanha, né? Isso, o da tal da castanha vem 400. Exatamente, eu queria fazer essa ponderação. Então, é válido, super válido. Agora, vamos pensar. Se a criança toma 100 ml, se ela tomar da tal da castanha, ela vai consumir 200 miligramas. Se ela consumir esse daí, ela vai consumir 75 miligramas. É metade. É menos da metade. Sabendo que uma criança de 1 a 4 anos precisa consumir, em média, aí, em torno de 700 miligramas de cálcio. Aí, claro, a gente tem que contar o leite materno e contar as outras coisas que a gente está oferecendo também. Mas, pensando no que eu acabei de falar, do tamanho do estômago da criança, faz muita diferença se você dá 100 ml de nude e 100 ml de amêndoa da tal da castanha. Justamente pela concentração de cálcio. Mas não tem receita de bolo, Carol. Não tem assim, isso está certo, isso está errado. É isso que ele está recebendo, é isso que ele gosta, é isso que ele vai receber. E você vai complementar com a solução de cálcio, com o gergelim, como eu te ensinei a fazer, a tentar a equacionar, né, a somar a quantidade de alimentos que a criança está consumindo e o teor de cálcio presente em cada um deles. Eu vi que ela saiu, mas é isso aí, assim, todo mundo estava acompanhando aí o raciocínio, tá? Então, é um desafio mesmo, assim, essa questão de ajustar cálcio. Imagina, um ano de 260 passa para 700 miligramas por dia. Não dá para fazer isso da noite para o dia. A gente tem que ir fazendo devagarzinho, tem que ir ajustando, convidando a criança, considerando o tamanho do estômago, devagar. Tá? Não sei se a Carol vai voltar, mas é isso, amores e amoras. Legal, Ana, obrigada. Desculpa que eu estava assim, para lá e para cá, tô fazendo as coisas aqui na cozinha. Não, vai fazendo aí, tranquilo. Tá bom, minhas queridas, meus queridos que nos assistiram online. O Rodrigo está moldando a plataforma, ele está buscando facilitar para vocês o acesso às gravações antigas, materiais, a gente está refazendo uma série de coisas aqui, e aí, à medida que as coisas forem acontecendo, a gente vai comunicando aí nos grupos, que fica mais fácil de vocês verem. Tá bom? Vou mandar já aqui no grupo, eu vou mandar o link do documentário Muito Além do Peso. Legal, Ana, obrigada. Imagina. Obrigada, Boa noite, Ana. gente. Um beijinho para vocês todos e todas. Boa noite, beijo.